doutor José Afonso Salé, Ana Clara. É um prazer estar com vocês hoje. É um prazer estar aqui no Falando de Obesidade, para a gente bater esse papo super legal. Boa tarde, vocês que estão chegando, que estão aqui para poder contribuir também, né, aqui no chat com esse bate-papo sobre como combater a obesidade infantil. A gente aí na véspera do Dia das Crianças, falando sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado e muito necessário também, né? Queria começar com o doutor José Afonso Salé. Pois não. Queria que você se apresentasse, que falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, para daí a gente seguir. Depois a gente passa para a Ana. Tá certo. Obrigado, Renata. Obrigado, Ana. Eu sou médico, sou cirurgião do aparelho digestivo e faço cirurgia bariátrica e metabólica no Instituto de Medicina Salé há 25 anos. A gente tem uma experiência muito sólida, com um grupo grande. Nós temos mais de 15 mil pacientes operados até hoje. E a gente está sempre aprendendo, mas nós conseguimos, no decorrer desses anos aí, entender a complexidade que é essa pandemia mundial chamada obesidade, o nível que ela afeta a população mundial, a complexidade que ela traz, não só em termos de saúde física, como também de saúde mental e de custo muito alto. E hoje, com um tema muito focado na obesidade infantil, já que, como a Renata salientou, a gente está às vésperas aí do Dia Oficial da Criança, né? E que, partindo do princípio de que o melhor tratamento de qualquer doença é a prevenção, eu acredito que nós estamos abrangendo o assunto ideal para esse tema. Maravilha! Deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar um pouquinho e rapidamente como eu me integro a esse assunto. Eu sou atriz, sou cantora, eu tenho 45 anos hoje e fui uma criança gordinha, eu não era uma criança obesa, né? Eu cheguei a fazer uma bariátrica quando eu tinha 154 quilos, há 10 anos atrás, e fiz essa bariátrica, emagreci quase 67 quilos, dei uma reengordada agora nos últimos anos, estou correndo atrás disso. Queria saber o seguinte, eu não fui uma criança obesa, né? E eu assisti um documentário chamado Muito Além do Peso, não sei se o senhor conhece, é um documentário que fala sobre isso, e foi o que me fez querer estudar psicologia, por exemplo, para poder trabalhar com crianças. Eu queria saber se existe alguma idade específica, alguma fase específica em que os pais deveriam prestar atenção justamente para que, se a obesidade se desenvolve numa certa idade, como isso funciona? Assim, qual a idade específica que os pais podem começar a se preocupar com o excesso de peso de uma criança? Perfeito. A sua pergunta é muito pertinente. A gente sabe que a obesidade é multifatorial. Existem fatores genéticos, hereditários, cada vez se estuda mais sobre isso, mas, sem dúvida nenhuma, os fatores comportamentais são preponderantes, não é? Então, aquela história que a gente fala muito, é a receita fácil de dar, né, Renata? Não quer engordar ou quer emagrecer, fecha a boca e vai matar. É uma receita tão óbvia de dar e tão difícil de cumprir. Mas, assim, a obesidade infantil, ela preocupa desde o início, principalmente depois dos primeiros 2 anos, mas ela tem uma fase onde chama mais a nossa atenção e é onde, sem dúvida nenhuma, os pais não devem, digamos assim, se omitir de levar a criança a uma consulta mais próxima. E importante também que os colegas da pediatria se apercebam disso, que é uma fase, aí uma faixa etária entre 5 a 7 anos, que é nessa fase pré-escolar, não é? É uma fase onde as crianças costumam a ganhar mais peso, principalmente aquelas que
a gente chama de hiperfágica, que estão comendo muito e tal, ou que já têm um hábito alimentar e de não atividade física que não é salutar, porque nessa fase aí adquire-se uma memória do tecido gorduroso, da célula gordurosa, do adipócito, que uma vez desenvolvida de forma exuberante, ela tende a ficar, mesmo em ambiente de dieta, ela tende a ficar, digamos assim, o adipócito, ele murcha, mas ele está ali prontinho para receber uma carga de gordura e acumular gordura maior. Então, na infância, essa é uma idade que a gente deve prestar mais atenção. Embora, assim, o excesso de peso seja algo a ser avaliado em qualquer faixa etária. Me diz uma coisa, eu sei que eu vou tomar por mim, assim, né? Eu comecei a desenvolver uma compulsão alimentar por volta dos 3 anos de idade, depois que minha irmã nasceu. E aí eu sei que existem fatores psicológicos que acabam levando, né, a essa condição também, né? A gente juntando aí a parte médica com a parte psicológica, é importante a gente ter esse tratamento multidisciplinar, né? O senhor acabou de falar sobre a dependência também da atividade física, né, para isso, que é muito importante. O que eu queria saber em relação a isso, os pais de uma criança que são obesos, a obesidade é um fator hereditário também, é uma coisa que a gente precisa observar nesse sentido, ou é simplesmente de pessoa para pessoa e acaba por aí? Olha, de novo, colocação muito pertinente. Realmente, o que acontece é assim, existe um modus viventes inadequado, não é? E nós, quanto pais, sabemos que filhos, crianças, a gente educa muito mais com bons exemplos do que propriamente com um discurso, não é? Então, sem dúvida nenhuma, uma criança que é criada num lar onde tem-se um hábito de alimentação adequada e se mantém uma atividade física regular, ou seja, uma vida saudável, sem dúvida nenhuma ela vai ter uma propensão bem menor de ser uma criança obesa ou desenvolver a obesidade quando adulto. Não obstante, existem uma série de outros fatores que interferem aí, entre eles fatores genéticos e hereditários, que são cada vez mais estudados, não é? Cada vez mais aquela coisa terrível de que a obesidade é uma questão de ter princípios, de ter vergonha, de se cuidar e tal. Isso não existe, é deprimente essa interpretação. A obesidade é uma doença gravíssima e quem tem esse problema precisa de ajuda, não de crítica. Quando eu falo isso, eu lembro de um quadro clássico de um grande pintor colombiano, Botero, vocês certamente conhecem, onde ele pinta pessoas muito acima do peso, mas de uma maneira feliz, alegre, danço e tal. E essa questão que você colocou, Renata, em relação à família, ele pinta muito bem, que tem um quadro de uma família toda, o pai obeso, a mãe obesa, a filha mulher obesa de um lado, o filho homem obeso de outro, e o gato e o cachorro também obeso do lado de cada um dos quadros. Então, o que fica a pergunta é o que tem a ver a genética com esse cachorrinho e o gato obeso, né? Então, teoricamente, nada. Mas, por outro lado, se tem estudado muito, principalmente nesses 5 anos, a gente sabe que tem mais de 400 genes envolvidos na obesidade. Dentre esses, a gente já consegue estudar de maneira bastante eficiente 5 e identificados, inclusive podem ser diagnosticados através de exames não invasivos, como da saliva ou de sangue. E esses genes que eu não vou relatar aqui, senão seria muito mediquês, mas são genes que estão claramente relacionados a fatores que determinam uma criança ter mais fome, comer mais, a famosa
hiperfagia, fatores que determinam que uma pessoa ou outra tenha uma menor sensibilidade a uma resposta de um tratamento de dieta e de atividade física, e ao mesmo tempo que tenham uma propensão maior que, uma vez desenvolvendo obesidade, vão desenvolver a síndrome metabólica, que é a hipertensão, dislipidemia ou diabetes. E dentre elas, qual as que têm um reganho de peso maior. Então, quando a gente fala disso, a gente cria um espectro de estudo enorme e muito novo, não é? Porque a gente tem uma tendência, como ser humano normal, de ser muito minimalista em tudo que a gente faz e de todo o tratamento. Não, é isso, fecha a boca, vai malhar, opera que resolve, ou alguma coisa assim. Então, a gente cada vez está aprendendo mais a como diagnosticar, a como tratar essa doença. E isso tudo é muito importante. Essa questão do fecha a boca e vai malhar foi uma coisa que eu sempre ouvi em toda a minha vida e que, no meu caso, por exemplo, não condizia com isso, porque eu era uma criança gordinha, mas a compulsão veio por outro lado, veio pela inserção do açúcar muito cedo na minha vida. A Gisela Tapioca, que é psicóloga, que está aqui vendo a nossa live, ela falou: o açúcar é utilizado como reforço positivo. Desde muito cedo são introduzidas ao açúcar, que sempre traz o caráter de compensação. Isso é muito cultural, né? Então a gente tem também esse lado da cultura, né? Da compensação, do açúcar, do docinho, né? E mudar isso, mudar essa estrutura, né? Se você tem uma condição genética que te leva a ser mais propenso à dependência do açúcar, que a gente sabe que, apesar de ser um alimento, ele é viciante, ele acaba sendo uma droga, assim como o café, assim como outras substâncias, né, que acabam viciando a gente. Então, isso é muito importante ouvir isso do senhor. E aí, me fala uma coisa. Uma criança obesa, ela vai ser um adulto obeso? Uma criança que é realmente obesa, ela será um adulto obeso? Ou existe a chance de, na puberdade, tudo mudar e aí os hormônios agirem e aí a criança, por si só, milagrosamente se dar conta de que ela quer uma vida diferente para ela? Como isso funciona? Olha, a obesidade é uma pandemia que realmente estourou, se é que eu posso usar esse termo, nos últimos 50 anos, principalmente. E se nós observarmos uma curva de crescimento da obesidade infantil com a obesidade adulta, elas são muito similares, elas são extremamente agressivas em relação ao desenvolvimento. A obesidade infantil, ela nos últimos 20 anos praticamente triplicou, né, no mundo todo, e no Brasil não é diferente. E o que a gente sabe é que em torno de 50% a 60% dos adultos obesos que nós operamos tiveram obesidade infantil. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma relação muito, muito próxima. Senão, valeria a pena dizer algo como tipo causa-consequência, não é? Da obesidade. O que você alencou aí em relação à possibilidade de natalidade, o desenvolvimento hormonal, poder dar uma melhora, uma parada nisso, procede também. A gente sabe, por exemplo, que tanto nas mulheres, mas principalmente nos homens, o principal hormônio anabolizante é a testosterona, não é? E que desenvolve massa magra, musculatura, que ajuda a queimar gorduras e tal. Mas independente disso, se a pessoa não tiver um balanço energético adequado, ou seja, queimar a mesma quantidade de calorias que ingere, ou menos, sem dúvida nenhuma, no decorrer dos anos ela vai acumulando uma gordura significativa. Tem outros fatores que são determinantes aí, que são minorias, mas que são significativos, que são os fatores relacionados a algumas síndromes que existem aí de alteração genética, como
Prader-Willi, Angelin, que são determinados por alterações de genes, de cromossomas que levam à obesidade. E realmente elas se associam a alguns graus de deficiência psíquica, deficiência cognitiva, e com resultados, infelizmente, nesses casos, muito pífios de qualquer tipo de tratamento para esse perfil de criança ou adolescente com esse fator de origem da obesidade. E aí, quais os tratamentos que são indicados para uma criança obesa? Que tratamentos a gente pode fazer na infância com uma criança para que ou não seja muito restritivo ou ela não se sinta excluída da sociedade? Porque eu lembro que eu tinha 3 anos de idade e o meu pediatra falou, vamos fazer uma dieta na Renata. E aí todo mundo podia comer tudo, só eu que não podia. A compulsão só aumentou. Eu comia escondido atrás das cortinas, doutor. Era uma loucura. Então, qual é a melhor forma de abordar isso com uma criança, né? Que vai estar vendo todo mundo poder comer tudo e ela não? Olha, Renata, é muito difícil. Realmente, a gente até pode brincar um pouco, mas é algo muito sério, porque, primeiro, o tratamento a priori, principalmente na infância e na adolescência, é tratamento comportamental. De novo, oferecer uma alimentação saudável, uma atividade física adequada, deixando medicações ou outros tratamentos mais invasivos apenas em casos extremos. Agora, realmente, a gente se depara com uma situação como a que você falou. É muito difícil você submeter uma criança que tem problema de excesso de peso, que tem problema de obesidade, a um tratamento de mudança comportamental quando todos os seus convivas não participam. Não é? Então, é muito difícil, até porque você estigmatiza. Não, você não pode comer isso porque você está acima do peso. Ou você não pode jogar futebol com os meninos da tua idade porque você vai machucar o joelho. Ou então você só vai poder ficar no gol porque você não consegue correr. Não é? Então, isso tudo é muito difícil. A verdade é assim, a gente precisa desenvolver na nossa sociedade meios mais saudáveis. Né? Eu acho que nós dois talvez sejamos de uma faixa etária meio próxima, eu estou sendo otimista, mas a gente cresceu assim, num ambiente onde realmente tinha uma alimentação mais saudável, a gente não tinha uma dependência tão expressiva da internet, dos jogos, quer dizer, a gente praticava esporte. Na escola, eu lembro que a gente ia feliz para a escola nos dias que tinha futebol, que tinha alguma atividade física, e a gente ia confraternizar, e os nossos filhos acabaram sendo criados de uma maneira diferente, desde o ambiente escolar. Né? De repente não tinha mais a matéria educação física, né? A lanchonete do colégio oferecia ou ainda oferece base de fast foods, não é? As reuniões familiares, todo mundo senta, cada um pega seu celular e vai no joguinho e tal. Então, a maneira comportamental equivocada. E se a gente não corrigir isso, realmente vai ser muito difícil agir de maneira profilática numa doença tão grave quanto a obesidade. E, sem dúvida nenhuma, Renata, eu acho que isso explica esse crescimento assustador, gigantesco dessa pandemia, principalmente nos últimos 30 anos. Agora eu vou com a Ana, porque eu quero saber dela, depois disso tudo que a gente falou. Ana, eu quero primeiro que você se apresente. Eu já estava doida para te conhecer, doida para te encontrar, porque eu vi suas fotos no teu perfil do Instagram e percebi que você é muito nova e que, enfim, quero que você fale sua idade, quero que você comente comigo o seu processo. Eu sei que você fez uma cirurgia bariátrica e quero saber se você passou por isso que eu passei e que o Dr. Salé tá explicando, né? Eu queria saber um pouquinho disso. Se apresenta e vamos embora.
Olá, boa tarde, doutor Salé, boa tarde, todo mundo que está aí. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, eu me chamo Ana, eu tenho 21 anos, eu sou aqui de Brasília e um pouco assim sobre a minha vida, né? Atualmente, eu fiz a bariátrica no início de 2021. Eu tô com 1 ano e 7 meses de operada. E comigo é muito engraçado, né? Essa questão que a gente está comentando da mudança de comportamento. Porque eu acredito que você, a criança, o meu caso também foi de uma compulsão alimentar, despertada por outros motivos, mas quando você quer uma mudança ali, eu acredito que tem que ser uma mudança no ambiente todo, certo? Tem que ser uma mudança da família. É muito difícil ela ficar. E aí, tem até um comentário aqui de alguém falando até da parte do comportamental, de quando é criança e aí tem aquele negócio. Não, é para você comer tudo que está no prato. Então, será que isso é uma coisa também que vem gerando e fica na cabeça? E eu nunca tinha pensado nesse ponto que uma pessoa deixou nos comentários. Mas eu acho que a gente vai fazer mais perguntas, né? Não vou me precipitar nas respostas. Eu quero saber com que idade você começou a perceber que o peso estava começando a afetar um pouco a sua qualidade de vida? Então, eu sempre lidei com sobrepeso, né? Eu sempre fui aquela criança acima do peso. E aí, não era algo que me incomodava, acho que até mesmo pela questão de maturidade. Eu acho que quando você é uma criança, você não tem essa maturidade, não consegue perceber isso, né? E aí, a família sempre conversava e tal. E aí, a partir dos meus 14, dos 14 para os 16 anos, que é mais ou menos quando você está no Natal, e aí começa a desenvolver na pré-adolescência, eu comecei a perceber que eu era diferente. Mas aquilo aí ali não me afetava de uma forma que eu pensava e tinha maturidade para entender que a obesidade era algo que iria prejudicar a longo prazo. Beleza, era só algo que me afetava. O bullying, também tem a questão da obesidade infantil, a questão da escola ser um ambiente totalmente tóxico para a criança. Né? Sofre muito bullying e às vezes sentem porque a criança ele sofria bullying, sofria as coisas, mas ok. E aí, a família abordava, e eu acho que é um ponto legal de como a família aborda com a criança, né? A questão da obesidade, porque precisa ter maturidade ali. E foi isso, tipo, eu percebi mesmo que com 14, 15, 16 anos, o que era obesidade, e aí comecei a ter essa percepção minha, né? Não foi tipo, mais só de escutar o pessoal falando, vamos levar na clara nutricionista, vamos isso, vamos aquilo. Eu comecei a ter essa maturidade e entender, não, peraí, tem alguma coisa aqui diferente. Eu lembro eu tenho um afilhado que ele era bem gordinho na infância. E resolveram colocá-lo na nutricionista. E a nutricionista falou para ele que ele precisava comer de 3 em 3 horas. Então, ele já se alimentava, ia almoçar, perguntando que horas eram, para saber que daqui a 3 horas ele ia poder lanchar. Então, ele ficava assim: já deu 3 horas? Já deu 3 horas? Criou uma ansiedade nele, né? Me diz uma coisa, Aninha. Já tô íntima, Aninha, veja bem. Me diz uma coisa. Na sua família, alguém já tinha lidado com obesidade? Isso é um tema comum? Vocês conversavam sobre alimentação saudável em casa? Na hora de preparar um alimento, as pessoas estavam juntas? Como isso acontecia na sua família? Então, na minha família tem casos sim, de obesidade. Minha família, por parte de pai, tem tendência à obesidade. Inclusive, o meu pai fez bariátrica em 2008. Meu pai também passou pela cirurgia. E aí, a questão da obesidade, ela era, assim, abordada. Só que eu posso dizer que meus pais são separados, né? Então, numa família, era abordada de um jeito meio focado, meio errado. E aí, a outra família, para poder... Porque, tipo assim, como em uma família eu já passava muita pressão, que era abordada de uma forma errada, me chateava aquilo, me magoava, ficava muito chateada, muito magoada. Na outra família não é que não conversava, mas era abordado de outra forma, entendeu? Então a questão da alimentação saudável tem que ser a forma como você aborda. Porque a criança pode acabar pegando um pavor, porque eu mesma, na parte da família que era abordada de uma forma equivocada, quando eu tinha pavor das reuniões de família, eu sabia que
uma hora ia chegar no tema de falar da Ana Clara. Eu estou muito curiosa para saber que parte da família que abordava, que assim, o teu pai, a família do teu pai... Mãe abordava, desculpa, de uma forma precipitada. A da sua mãe abordava de uma forma precipitada. É. Ah, entendi. Porque eles não sabiam como lidar também com isso, eles não sabiam... Ainda tinha uma visão estigmatizada da obesidade? Sim, até porque na família não tinha nenhum caso de obesidade, né? A minha família, por parte de mãe, não tem caso de obesidade, não tem nada. Então, para eles, era literalmente aquele negócio. Não, é só fechar a boca e acabou. Entendeu? Entendi. Parecia que a culpa era sua, né? Na reunião da família Ai, você engordou, a culpa é sua. Ou que a culpa era totalmente da família do meu pai, entendeu? Porque eu fui criada com a família do meu pai. Então, passava dia de semana, durante a semana eu ficava na família do meu pai, e aí durante o final de semana eu ia pra casa da minha mãe. Então, tipo assim, não, o culpado tá lá, a culpa tá lá. Como a tendência à obesidade, entendeu? Aí ficava esse... E aí, quando você era pequenininha, você era uma criança obesa, como é que você se via assim? Você era uma criança gordinha, uma criança obesa? Você tinha alguma dificuldade? Como é que era isso para você? Certo. Assim, eu acredito que até os 10 anos, pelo menos eu não conseguia ter essa... Tipo, eu percebia que eu era diferente, mas eu não tinha essa percepção de, tipo assim, tenho dificuldades por conta disso. Não. Era ok. Eu acredito que os problemas, e você começa a refletir sobre isso, mais quando você entra na adolescência, porque é a fase mesmo onde tem o bullying dentro da escola. E aí me diz uma coisa, você chegou a fazer algum tratamento antes dos 10 anos, por exemplo? Cheguei. Aí, eu sempre falo isso, desde quando eu me entendo por gente, eu tô em nutricionista. Desde quando eu me reconheço como pessoa, eu tô indo em consulta com nutricionista, com endocrinologista. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Eu acho que toda a gaveta eu já tive. Tá vendo, doutor Salé? Isso acontece. É maravilhoso a gente ter um médico aqui do nosso lado, né? É maravilhoso a gente estar nesse papo com uma pessoa que pode dizer assim, olha, isso acontece por causa disso, disso e disso. Ele tem essa ciência. A gente já passou por isso. Eu ainda passo por isso, porque eu voltei a um grau de obesidade agora depois da bariátrica. E aí, eu queria saber, como a gente falou agora do tratamento, eu queria voltar no doutor Salé para saber se alguma cirurgia bariátrica, existe algum estudo de alguma cirurgia bariátrica voltada para a infância, para criança. Assim, eu jamais deixaria um filho meu fazer, mas eu gostaria de saber se existe, porque eu acho que existem outras coisas, né, para a gente fazer antes de decidir fazer uma cirurgia bariátrica. Mas conta para mim sobre a criança e sobre a cirurgia bariátrica. Olha, eu quero dizer a vocês duas que eu estou me sentindo no meu consultório atendendo um paciente, ouvindo a conversa de vocês, porque esse é o meu dia a dia há mais de 23 anos, meninas. E vou falar para vocês, essa é a história natural desse problema, dessa doença, não é? Você sabe que muitas vezes o paciente senta na minha frente, na primeira consulta, de certa forma constrangido, porque ele passou por tudo isso que a Ana está falando, e ela é uma adolescente recém-operada, digamos assim, né? Está indo muito bem, meus parabéns. A Renata já tem um belo know-how aí, 10 anos de cirurgia, já está buscando a recuperação de um reganho parcial aí, que faz parte de uma doença crônica. Quando a gente fala de obesidade, nós temos que ter a humildade de que nós estamos conversando sobre uma doença crônica. Doenças crônicas têm tratamento mais ou menos efetivo, mas não tem cura, gente. Então, assim, primeiro, a gente fazer um tratamento conforme a necessidade do paciente. E falando um pouco de bioética, a gente não causar mais danos do que benefício.
Então, quando nós estamos falando de uma obesidade infantil, 5, 7, 8, 10, 12 anos, sem dúvida nenhuma, é um tratamento para ser abordado de uma forma não invasiva, de mudança comportamental bem feita, se necessário, em alguma situação, a medicação, mas postergar ao máximo possível os tratamentos, digamos assim, mais invasivos. Não está em dúvida que a eficácia, quando bem indicado, o paciente bem preparado e consciente, da cirurgia bariátrica e metabólica. Seria um contrassenso meu, depois de quase 25 anos de experiência nessa área, dizer, olha, eu não tenho bem certeza se o que eu faço ajuda pessoas ou não. Gente, ajudem muito. Ver pessoas como a Ana, que está aqui na nossa frente, que despertou esse Salvou minha problema vida. aos 16 anos, você, eu digo com felicidade, gente, olha, isso é mais de 95% dos nossos pacientes, mas é uma batalha árdua. Então, assim, existem sim, nós temos aí hoje 4 técnicas que são, digamos assim, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que são reconhecidas por sociedades da nossa especialidade, brasileiras e internacional, e mais, sem exagero, umas 4 ou 5 técnicas que estão em fases ainda de avaliação, que já estão começando a ser empregadas e tal. Quando a gente fala em cirurgia na adolescência, para nem falar em cirurgia na infância, nós temos aí, desde 2015, uma portaria do Conselho Federal de Medicina, ao qual vem a indicação a partir dos 16 anos, ou em casos selecionados até antes dos 16. Nesses casos, a gente procura, sempre que possível, fazer uma técnica mais conservadora. Uma técnica, por exemplo, que eu não atue ou que não atue de maneira muito agressiva na parte de absorção, que seja uma técnica mais de adaptação anatômica. Eu vou resumir para vocês. São a técnica de restrição gástrica, de diminuir a capacidade de armazenamento do estômago, né? Aí nós entramos sem interferir na absorção do intestino, né? Por 2 motivos. Primeiro, que você com essa técnica oferece, eu estou falando da gastrectomia vertical ou do sleeve, como chama, você oferece uma ótima oportunidade para o seu paciente, junto com a equipe transdisciplinar e a determinação dele de mudança comportamental, porque a estrela dessa história não é o cirurgião. A estrela dessa história são vocês. Se vocês têm consciência de que vocês precisam, que foi o que a Ana relatou, achei lindo o seu relato, de que precisa, ela despertou lá aos 14, 15 anos, que precisava, e que se comprometeu a fazer a parte dela, e até o momento está fazendo muito bem, siga firme, não é? Siga! É o passo fundamental para isso. E também porque essa técnica que só, digamos assim, mexe na anatomia do estômago, ela deixa as portas abertas para que, se no futuro você precisar fazer uma cirurgia revisional, que hoje é um termo que está muito em moda e a gente precisa ter muito cuidado com isso, você tem essa possibilidade. Não estou aqui desmerecendo o nosso conhecido de longa data, que é o bypass gástrico e tal, mas nos parece assim, como fala o pessoal do interior, dá o cobertor conforme o frio, não é o frio conforme o cobertor, não é? Então, eu acho que esse passo a passo aí do tratamento, ele vai ser fundamental, não é? E não esquecer de que quando a gente trata uma doença que é multifatorial, todos os fatores envolvidos são muito importantes, nós temos que trabalhar junto. Então, essa não é uma doença para ser tratada por um cirurgião que acha que é mágico, que tem na ponta do bisturi ou do grampeador a solução do problema, mas sim uma equipe
multidisciplinar ou transdisciplinar, que envolva psicóloga, psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, orientadores de atividade física, porque esse é o trabalho da equipe médica, não é? Não é eu chegar e dizer, olha, eu vou operar você, Ana, vou fazer uma cirurgia muito boa, tem ótimos resultados, e aí você vai ter uma mudança comportamental, você vai comer direito e vai malhar, tá bom? Você atravessa a rua, vai numa academia, fala com a nutricionista, não dá. Se não tiver todo mundo imbuído, o paciente em primeiro lugar, e todo mundo trabalhando, falando a mesma língua, embaixo do mesmo teto, fica muito difícil isso. Porque se essa doença fosse fácil de tratar, nós teríamos uma solução clássica, que todos nós, como bons médicos brasileiros, que somos todos os 200 milhões de brasileiros, fecha a boca e vai malhar, menina. Está tudo resolvido. Qual a idade mínima para a realização de uma cirurgia desse porte? Tá. Olha, a gente tem aí definições muito claras. Estamos falando aí sob o ponto de vista de sociedade, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, aceita-se a indicação de cirurgia bariátrica e metabólica a partir dos 16 anos, né? Adolescentes, um limite superior de 65. E aí o que a gente sempre fala, o que vale muito nisso é o grau de esclarecimento do paciente, da família, o quanto ele está disposto a essa mudança comportamental, o grau de compreensão. Porque, às vezes, você tem um adolescente de 14, 15 anos que tem mais maturidade do que algumas pessoas de 21 anos. A gente sabe disso. Como também nós temos pessoas mais saudáveis com 75 anos do que muitos adultos com 60 ou 61. Então, a idade cronológica também não fala muito. Mas, de maneira geral, a gente precisa ter protocolos, precisa ter definição das coisas, senão cada um faz o que quer. Mas o que se aceita em bioética é de que, uma vez tendo indicação cirúrgica indiscutível, não é? que o paciente já tenha passado por tratamentos conservadores, bem orientados, esteja ele, paciente, bem esclarecido, e, sendo menor de idade, também os pais, assumindo junto a responsabilidade, e com a equipe médica transdisciplinar, em que se inclua um pediatra também, que existe uma unanimidade de que esse paciente vai ter um benefício, ou um potencial de benefício da cirurgia bariátrica e metabólica, numa idade mais precoce um pouco, pode e deve ser feita. Porque outro tipo de questionamento é assim, qual o direito que nós, médicos, temos de negar o benefício de um tratamento a um paciente como a Ana, porque, em vez de ela ter 19, 16, tinha 15,5. E o questionamento aí fica ao contrário. Será que nós temos consciência do que nós estamos privando um adolescente de 15, 16 anos de qualidade de vida? Não é? Então, bom senso, discernimento, entender que a pessoa mais importante é aquela pessoa, aquele paciente que está sentado na nossa frente. Não somos nós. Fala, Aninha. É muito delicado, porque para a criança, ela vindo desse quadro de obesidade, você colocar uma criança de 14 anos, vamos supor, para passar pela cirurgia, se ela não estiver bem preparada, bem acompanhada, principalmente por um psicólogo, tiver feito ali o acompanhamento certinho, o pós-operatório para ela vai ser assim, gente, ficar restrito 1 mês só de líquido, uma criança, imagina. Então, eu acho que a cirurgia, a intervenção com a cirurgia na infância tem que ser um ponto muito bem analisado e acompanhado da família, com a equipe, com tudo, né? Porque tem que analisar tudo. É um benefício muito grande, sim, mas tem que ver se a própria criança, às vezes, tem estrutura para passar por aquilo, porque pode acabar afetando ela de outras maneiras. E até no seu caso, por exemplo, com pais separados e com pessoas que lidam com esse tema de formas completamente diferentes, como isso afeta psicologicamente a criança que vai passar por isso, né? Que passaria por isso, por exemplo. Eu fiz um curso
eu fiz um curso no Ambulim, de São Paulo, sobre... Acabei de fazer agora em junho, porque esse é um assunto que me é muito caro, né? Por uma questão muito pessoal e porque eu quero trabalhar com isso no futuro também, sobre abordagens inovadoras no tratamento para obesidade e compulsão alimentar. E é óbvio que a gente acabou falando um pouco sobre a questão da infância, sobre as razões disso na infância, e é impressionante como é unânime essa ideia que o senhor trouxe de que o tratamento precisa ser multidisciplinar. Ele precisa ter várias vertentes, né? E ele precisa ser individualizado, né? Não existe um estudo de caso único que se encaixe perfeitamente em todos os outros. Então, esse acompanhamento individualizado, ele é muito importante. O senhor ia falar alguma coisa, eu acabei te cortando para poder... Não. Eu acho que as observações que vocês duas estão fazendo são muito pertinentes e deixa a gente muito contente de ver que pacientes e médicos da especialidade realmente falam a mesma língua. Eu, com uma frequência muito grande, às vezes você chega... Porque, veja bem, primeiro, o que você falou individualizado, transdisciplinar ou multidisciplinar, não é? A gente já conseguiu levar pacientes assim, que eu cuidava desde os 10 anos de idade, com problema sério de obesidade, que teoricamente já teriam até indicação cirúrgica, mas esse paciente chegou com o pai e a mãe na minha frente, ele não conseguia nem falar comigo, quem falava comigo era o pai e a mãe. Como é que eu vou operar uma criança dessas? Não tem como, não é? A outra situação, outra situação é assim, você tem que contar com possibilidades de tratamentos intermediários, às vezes até procedimentos endoscópicos, com o balão intragástrico, como endossutura gástrica, para guardar uma maturidade maior dessa criança ou adolescente para você fazer a cirurgia. Então, eu acho que, considerando todos esses fatores aí, a abordagem transdisciplinar da obesidade é o fator preponderante de tudo que nós estamos considerando aí. E esse é muito importante. Esse talvez fala mais importante até mesmo de uma intervenção cirúrgica, porque muitas das vezes os pais levam a criança somente no nutricionista e acham que ele tem que ser resolvido, leva no nutricionista e coloca no futebol ou no balé na escola e acha que tem que ser resolvido assim. Às vezes não, ela realmente precisa de um acompanhamento ali com um endocrinologista para ver a parte dos hormônios, né? E principalmente com psicólogo, porque eu acho que a obesidade, o maior problema dela, às vezes, tá aqui em problemas que a gente passa psicológicos e que a gente acaba descontando na comida. Então, talvez esse seja o ponto mais importante, não só do tratamento para a obesidade, com a bariátrica. E não é só isso, né? Adiantando... E não é só isso, a gente tem a parte biológica, mas pode falar. É igual eu mesmo. Eu passei, antes de realizar a bariátrica, eu coloquei o balão gástrico. E um ponto que hoje eu percebo que faz uma falta no tratamento do balão gástrico é não exigir o acompanhamento psicológico assim como ele é exigido na bariátrica, porque eu acho que faz total diferença. Então, assim, o balão gástrico ele é muito mais fácil ali de colocar, não tem tantas exigências, mas eu acho que o psicólogo ele é algo fundamental. Fundamental. Qual foi a técnica da sua bariátrica, da sua intervenção? Bypass. Ah, o meu também. Somos irmãs de bypass, então. Que mais? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci agora. Então, vou voltar para o roteiro, depois eu lembro o que eu ia falar. Quando, Aninha, que você decidiu contar a sua jornada aqui no Instagram, publicamente, para ajudar as pessoas ou para se ajudar? Como foi isso? Então, eu, né, em toda a minha caminhada, né, de procurar tratamentos, métodos, eu fui indicada para realizar. Quando eu estava procurando métodos para emagrecer, eu ouvi falar sobre o balão gástrico. E aí
eu fui atrás do balão gástrico. Aí um dos cirurgiões que eu fui atrás do balão gástrico, ele me falou da bariátrica. Ele falou, ó, o seu caso, eu já tinha 16 anos. Ele falou, o seu caso, eu não colocaria o balão em você, eu já te operaria direto. Pra mim, você já tem a bariátrica. Só que receber aquela notícia assim pra mim, porque pra mim, eu falava, não, eu nunca vou precisar. Mesmo tendo meu pai bariátrico, eu ficava, nunca vou precisar de uma bariátrica, eu nunca vou me submeter a essa cirurgia. Eu não tô nesse ponto pra precisar disso, né? E aí, resolvi colocar o balão gástrico e comecei a acompanhar pessoas, uma pessoa que compartilhava a vida dela aqui no Instagram pós-bariátrica. E comecei a ver que a vida dessa pessoa era normal, assim como a do meu pai e de outras pessoas, entendeu? Que tem uma vida normal, que a bariátrica ela não é essa mil coisas, essa de cabeça. Mas beleza, eu coloquei o meu balão gástrico e falei, eu nunca vi um perfil no Instagram compartilhando sobre o balão gástrico. Eu tinha muitas dúvidas de como era o processo do balão gástrico. Falei, então eu vou abrir para compartilhar sobre o balão gástrico. E aí foi criado. Ele foi criado em julho de 2018 como o balão da Ana. E aí eu compartilhava sobre o meu negócio do balão e tudo. Mas o balão, para mim, foi uma tentativa de sucesso. Não tive bons resultados no prazo. E aí, quando eu resolvi que eu ia fazer a bariátrica, eu reativei. Muito bem. Essa troca te ajudou a manter o foco? Com certeza. Demais, demais, demais. Eu amo sim, a troca que eu tenho com minhas seguidoras, com o pessoal. É sempre uma relação muito boa, muito legal. E é muito satisfatório, sabe? Que alguém chegou. Isso aqui que eu comecei com hobby, como algo de tipo, eu comecei a compartilhar da bariátrica, porque assim como eu vi que a vida da minha era normal, eu falei, cara, eu também quero que as pessoas vejam e conheçam. E assim, contando aqui para vocês, eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui assim, então eu sempre tinha esse desejo de ter esse. Não era desejo de ter uma influência, mas eu sempre, não sei dizer a palavra. E aí eu falei, vou juntar o útil ao agradável, a minha vontade, a minha comunicação, com um perfil para falar sobre a bariátrica. E aí fiz essa junção aí, comecei a compartilhar aos poucos e foi dando certo. Você sente que as pessoas... Eu vi que um monte de gente que entrou aqui, ai, adoro você, ai, você me ajuda e tudo mais. Como é que você recebe esse carinho, assim? Porque eu percebo que, assim, para um médico no consultório, o doutor Salé deve... Nossa, meu médico, eu era Deus no céu ali na terra, porque realmente a bariátrica salvou a minha vida. É maravilhoso isso. Eu, quando compartilho as coisas do lipedema, porque eu sou portadora do lipedema, quando eu compartilho alguma coisa que vem alguém falar assim, eu descobri que eu tinha lipedema porque você falou disso na internet, né? Então eu sei como isso chega e como é revigorante, né? Acaba dando mais força para a gente descobrir o nosso propósito aqui dentro. Muito legal o que você falou, Aninha. Muito Isso bom. O médico já está acostumado com isso, porque ele sabe que o que ele faz é bom. Então, as pessoas já chegam lá com coisinha para ele, na sala do consultório. Não, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É extremamente prazeroso a gente trabalhar numa profissão que a gente goste, que a gente possa ajudar as pessoas, eu sei que vocês também fazem, e ter um retorno desse tamanho. Óbvio, não existe 100% em nada. E na medicina e no amor tem duas palavras que você não pode usar, ou não deve, né? Que é sempre e nunca. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. Não existe, dentro da nossa especialidade de cirurgia do aparelho digestivo, nenhuma doença que possa ser potencialmente tratada por cirurgia que tenha um índice de sucesso tão elevado quanto a cirurgia bariátrica e metabólica, quando bem indicada, com pacientes bem preparados e uma estrutura de equipe adequada para assumir esse paciente, né? Porque a cirurgia, na verdade, não é a resolução
é o começo do tratamento. E a batalha é essa. E nós estamos diante aqui, tem a Ana com 1 ano e pouco de operado, com um resultado maravilhoso. Você que já tem uma vivência de longo prazo com a cirurgia, né? Um reganho parcial. Tenho notícias ótimas para você. Quando o paciente tem consciência de que ele tem esse mecanismo cirúrgico pronto dentro do organismo dele, e ele tem essa predisposição. Somos humanos, a gente cai, levanta, segue, como é aquele samba, sacode a poeira e dá volta por cima. É essa hora, entendeu? E essas medicações que tem, principalmente nos últimos 5 anos para cá, os derivados de hormônios gastrointestinal, principalmente os derivados do GLP-1, têm se demonstrado extremamente eficientes no tratamento do reganho de peso, principalmente em pacientes que tenham uma cirurgia bariátrica anatomicamente funcionante. Não é? A minha endocrinologista já começou a conversar sobre isso comigo. Então, assim, ânimo, Renata, que você, querendo, você chega de volta onde está, sem precisar submeter a procedimentos mais mirabolantes, maior complexidade. A minha ideia é totalmente essa, assim. Eu queria saber, Aninha, no seu perfil, né, no seu trabalho aqui, existe algum assunto que você acha que... qual é o tema dentro do que você compartilha que traz mais engajamento, que as pessoas gostam mais de ouvir? Assim, eu acho que a maior dúvida de todos hoje é suplementação, sem dúvida. Suplementação está no top 1. E aí depois vem dumping, talo, tentar entender ali o que acontece. Mas recentemente eu tive uma surpresa muito legal sobre esse tema de engajamento, né? Eu faço cursinho pré-vestibular para medicina. Eu sempre tive vontade de ser médica. E aí, inclusive, eu vou começar já em janeiro a faculdade. E eu queria medicina, mas eu ainda não tinha noção do que eu queria na medicina, né? E aí, tendo esse contato com as pessoas após a bariátrica, eu comecei a pensar na cirurgia. Eu falei, eu acho que vou fazer cirurgia geral e depois eu vou para a cirurgia do aparelho digestivo. E aí, semana passada, eu fui acompanhar algumas cirurgias. E aí, eu compartilhei. Então, tipo assim, a galera, eles gostam muito de saber tipo, o que acontece ali atrás, entendeu? A parte técnica. Então, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que acontece comigo quando eu tô deitada, pronto, acordei, o milagre aconteceu, né? Aconteceu o milagre. Então, quando eu trouxe esse tema aqui, foi tipo assim, um tema que a galera ficou tipo, meu Deus, e tá. É muito... A parte da cirurgia em si é uma parte que traz muito engajamento, porque igual, o pessoal tem muito medo da parte da anestesia por conta da intubação, sendo que é uma coisa assim, que não é, vamos supor, o mais da cirurgia, mas só da ideia da intubação. Por conta do pós-Covid, a galera ficou com esse medo, né, de intubação, dessas coisas. Então, é muito legal quando você leva para essa parte do centro cirúrgico, o que acontece com você, e trouxe um engajamento que me surpreendeu bastante. Olha só, né? Que coisa, gente. Eu jamais imaginei uma menina... Você tem 21 agora, né? Uma menina de 21 anos acompanhando uma cirurgia. Socorro! O mais perto que eu chego disso é ver Grey's Anatomy, veja bem. O mais perto que eu chego... Eu sou formada em Grey's Anatomy. A minha formação médica é o plantão médico e o House, que eu adorava. É o mais perto que eu chego de uma sala de cirurgia quando eu não estou sendo operada, né? Ai, gente, olha, a gente está chegando, está indo para o final dessa live, que eu estou adorando estar com vocês, mas eu estou morrendo de medo que o Instagram resolva cortar. Ainda tem umas coisinhas para falar. Você falou sobre o uso de suplementos, né? E a gente teve uma participante, alguém da plateia, que fez uma pergunta, né? E aí eu vou jogar essa pergunta para o Dr. Salé, que é assim, a Rosana perguntou, é recomendado o uso de suplementos com proteína visando o emagrecimento? Perfeito. E aí eu vou voltar isso para criança, tá? Eu vou voltar isso também para criança, porque a gente está falando aqui de obesidade infantil.
Isso é interessantíssimo, né? Porque às vezes alguns pacientes preocupam, oh, doutor, mas eu tenho que tomar suplemento vitamínico, tenho que tomar proteína para emagrecer, isso engorda. Não, não é verdade. Na verdade, assim, a proteína é a base fundamental para o desenvolvimento de massa magra, que é a musculatura. Então, se você for levar ao pé da letra o que é um estado nutricional adequado ou eutrófico, você vai ver que a maioria dos pacientes, dos grandes obesos de indicação cirúrgica, são desnutridos, justamente por esse desequilíbrio, por um acúmulo muito grande de lípides e derivados de massa gorda e baixo de massa magra. Então, sim, a proteína pode ser e deve ser suplementada quando bem indicada e vai ajudar você no emagrecimento, uma vez que vai estimular você na atividade física, desenvolver mais músculo e por aí vai. E para uma criança também? Também, aí é a história da alimentação equilibrada, adequada, né? Da famosa pirâmide, aquela que a gente também escuta tanto e faz pouco. É fácil. Tem uma alimentação saudável. Como é a alimentação saudável, doutor? É a pirâmide. Mas aí você precisa de uma nutrologista, de uma nutricionista adequada que faça essa pirâmide ter uma base sólida, né? E de uma orientação boa. Aninha, como é que é a sua busca por uma vida saudável hoje? Hoje eu acho que, assim, a cirurgia, ela me trouxe... Ela veio no momento certo. Eu tava com... Acho que foi o momento que eu tava com a maturidade. E graças a Deus, eu consegui mesmo ter uma mudança de hábitos. Hoje eu consigo ter escolhas mais saudáveis, sem sacrifício, sem... Hoje eu entendo. Gosto de me alimentar de forma mais saudável. E mesmo eu consegui mudar os meus hábitos, né? Graças à cirurgia. Aproveitei ali o primeiro ano, que eu acho que é o tempo que a gente tem para conseguir fazer essa mudança de hábitos. Depois fica um pouquinho mais complicado. Então, pude conseguir fazer essa mudança no primeiro ano. E hoje eu mantenho. Eu tenho, assim, um equilíbrio. Eu consigo, vamos, aquele 80% certo e 20% a gente deixa para poder alimentar a mente, né? Mas Muito bom. em busca do equilíbrio. Muito bom, muito bom. Doutor Salé, um minutinho para a mensagem final, para o que você gostaria de falar para as pessoas que estão aqui com a gente. Um minutinho aí para a gente ir se despedindo. Bom, eu queria reforçar algumas mensagens que nós deixamos aqui. Primeiro, melhor tratamento para qualquer doença é a prevenção. Obesidade infantil é um tema extremamente chamativo e que está em voga, não é? Lembrar que a educação é igual a bom resultado de qualquer coisa que você venha fazer. Lembrar que pais criam filhos dando exemplo e não com um discurso bonito, não é? E que crianças e adolescentes precisam, sempre que possível, os pais estarem mais presentes e ajudando mais a orientá-los e fazer o que eles precisam. E que a cirurgia bariátrica e metabólica, para esse perfil de paciente, está indicado em situações extremas, onde os tratamentos anteriores não têm tido bom resultado ao longo dos anos. É isso. Muito bom. Aninha, sua mensagem final para quem está vendo a gente. Eu acredito que para quem está aqui, né, acredito que deve ter muitos pais, é mesmo ter o cuidado com o seu filho de casa, como o doutor falou, acompanhar, não adianta só colocar, eu passei por isso, não adianta só você colocar o seu filho para fazer a dieta e toda a mesa, ninguém está acompanhando ele. Então é todo mundo encarar o plano junto, fazer uma coisa ali familiar, para que seja algo prazeroso, seja algo em família, preparar refeições juntas e ter um acompanhamento multidisciplinar. Então é mesmo a união da família com uma equipe para poder ajudar ali a criança ou o adolescente. Maravilha. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês muito, em nome aqui do Falando de Obesidade. Quero muito dizer que eu amei estar aqui hoje com vocês, com a galera que está assistindo e que está comentando e que pôde também contribuir, né, com essa live, que realmente foi muito esclarecedora para muita gente.
ainda tinha um monte de coisa que a gente podia falar em cima disso, a respeito disso. Teve gente me mandando mensagem falando que eu mantenho a alimentação do meu filho super equilibrada e boto ele para fazer exercício, mas quando chega na pracinha, as mães estão todas com biscoito de chocolate recheado na pracinha. Eu estou levando maçã, quem diz que ele olha para a maçã? Ele vai olhar para o biscoito do coleguinha. Então, um monte de gente me mandou esse tipo de mensagem, como é difícil realmente, né, a gente abordar a obesidade infantil socialmente, né, e abordar esse cuidado socialmente, com todas as dificuldades que a gente tem. Mas eu acho que a mensagem final de vocês foi a mais importante, a mais rica de todas, e por isso eu agradeço muito, muito mesmo.